Momento de reflexão. E a minha temática de hoje é Jesus alcançou. Às vezes a vida fica corrida. As aulas são difíceis, o trabalho é exaustivo, o banheiro precisa de limpeza. E temos um convite para um bate-papo e cafezinho na agenda do dia. Chega ao ponto em que me forço a ler a Bíblia por alguns minutos por dia e prometo a mim mesma passar mais tempo com Deus na próxima semana. Mas não leva muito tempo até eu me distrair, ser tragada pelas tarefas diárias e me esquecer de pedir a Deus qualquer tipo de ajuda. Quando Pedro estava andando sobre as águas em direção a Jesus, rapidamente se distraiu com o vento e as ondas. Como eu, começou a afundar. Mas assim que ele gritou, no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Com frequência sinto-me como se tivesse que compensar Deus após estar tão ocupado e distraída a ponto de perdê-lo de vista. Mas não é assim que o Senhor age. Tão logo lhe pedimos ajuda, Jesus nos alcança sem hesitação. Quando estamos inquietos pelo caos da vida, é fácil esquecer que Deus está conosco em meio à tempestade. Jesus perguntou a Pedro: "Por que você duvidou, Pedro?" Não importa pelo que estamos passando, Ele está presente lá e aqui, perto de nós, naquele momento e neste momento, pronto para nos alcançar e nos resgatar. Deus está esperando que o busquemos para que Ele possa nos alcançar e ajudar. Tá aí uma mensagem maravilhosa para lá de especial que fala sobre o alcance de Jesus por nós. Um texto que chama muito a nossa atenção e fala-se na compensação, né? Todos nós, nas nossas atividades, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos, sempre trabalhamos na compensação. Se você perde determinada aula da faculdade, você se preocupa, você fala ao professor ou fala aos colegas de classe: eu preciso repor essa aula que foi perdida. Eu preciso pegar esse conteúdo de uma forma ou outra para que eu não possa perder nada e para que eu possa estar pronto a fazer a prova, a fazer a avaliação que vai me dar um passo a mais. A partir do momento que você chega atrasado em seu trabalho, ou que você perde um dia de trabalho, por exemplo, você tem a necessidade de compensar aquele tempo perdido. Você vai trabalhar um dia a mais. Se você não trabalha no sábado e você faltar uma segunda-feira, você vai trabalhar no sábado para compensar a segunda-feira perdida de trabalho, para que não haja descontos e não haja prejuízos no seu orçamento. E isso nos leva a pensar que às vezes a falta de conversarmos com Deus precisa ser compensada. Às vezes nós traçamos metas de falar com Deus, né? Alguns 5 minutos por dia, outros 30 minutos por dia, quem sabe 1 hora ou mais. Depende de cada um de nós, o tempo que reservamos para falar com Deus diariamente. E quando falhamos nesse objetivo, nesta missão, nós pensamos que temos que fazer dobrado no outro dia ou tirar algum dia para compensar isto, mas Deus, Ele quebra toda essa linha de pensamento, porque Ele não trabalha na compensação. Ele trabalha no desejo do nosso coração, porque sim, podemos orar a Deus em espírito, podemos falar com Deus em espírito, espontaneamente. Claro que é essencial que entremos no nosso quarto, tranquemos a porta, dobremos os nossos joelhos para conversar intimamente com Deus, expondo a Ele todas as nossas necessidades, os nossos problemas, mas nem só necessidades e problemas também.
Às vezes é necessário fecharmos a porta do quarto, conversarmos com Deus para expressar a Ele, para lhe agradecer, expressar gratidão, que é o que falta a muitos de nós nos dias de hoje. A falta de gratidão é algo que, com certeza, entristece o coração de Deus quando Ele vê a falta disso em nós. Porque Deus ele está contigo, assim como Ele esteve com Pedro, que estava prestes a afundar, porque se distraiu, olhou para o lado. Quem sabe se assustou com as ondas do mar e começou a afundar, mas Deus estava ali dando a mão. E ainda perguntou: por que você duvidou, Pedro, que eu te alcançaria com graça e misericórdia? Nós não podemos duvidar de Deus. Quando Deus nos remete a algo, nós temos que fazer confiante nele. Se um filho está em determinada altura e seu pai está abaixo dele e fala: se joga daí, meu filho. Se joga que o seu pai estará aqui para impedir que você caia, para que você se machuque no chão. O filho certamente irá pular, porque ele confia no pai. Ele sabe que o pai não quer que ele se machuque. Ele sabe que o pai não quer que ele sofra algum dano no seu organismo por conta de uma queda. Mas se não for o pai que falar para ele pular, certamente ele não pulará. Porque a confiança que existe de uma criança no pai é uma confiança única. Ele não duvida que o pai irá pegá-lo antes que venha cair ao chão. Ele não duvida que o pai fará de tudo para fazer com que ele não sinta dores, para que ele não se machuque, para que ele não venha a sofrer terríveis consequências dos seus atos. Ele confia que o pai o protegerá de tudo. E é dessa forma que temos que nos comportar diante de Deus. Acreditar e confiar que Deus ele jamais irá nos deixar cair. Jamais ele nos deixará submergir. Ele jamais ele nos deixará afundar e morrer afogado. Ele jamais permitirá isso. Pedro jamais teria morrido naquela ocasião. Porque Jesus, o mesmo Jesus que estava andando sobre as águas, estava ali para com Pedro. E Pedro só afundou por alguns instantes, porque duvidou que Jesus estava ali. Duvidou que Jesus tinha aquele poder milagroso de andar sobre as águas. E quando ele afundou, Jesus identificou a falta de confiança em Pedro, pegou-o pela mão e levou ao barco novamente. E disse: Pedro, confia em mim. Não tenho o que temer. Você só afundou pela falta de confiança. Confia em Deus. Confie nele que ele fará coisas extraordinárias por você. Quantas vezes nós perdemos oportunidades, perdemos determinadas bênçãos sobre as nossas vidas pela falta de confiança em Deus? Quantas vezes estamos caminhando sobre as águas na direção correta, rumando ao nosso objetivo, que é abraçar Cristo, abraçar Jesus, abraçar os nossos sonhos. E de repente começamos a afundar. Afundar, afundar, afundar. Porque achamos que aquele sonho é impossível. E as ondas vêm para nos tragar, para nos assustar, para colocar temor em nossas vidas. Sim, vêm os oponentes, vêm os inimigos, vêm os adversários, para querer fazer você desacreditar que você pode confiar em Deus, para que você pode confiar em Jesus. E essas ondas, elas vêm de forma assustadora, sim. Mas se você não olhar para elas, se você simplesmente ignorá-las e olhar somente para Deus, somente para Jesus, certamente você caminhará firme sobre as águas que há diante de você, que há no projeto da sua vida, que está diante da sua caminhada. Com certeza será assim, porque Jesus ele quer que você confie nele, portanto a confiança cabe a você, porque ele deu livre-arbítrio para nós. E nós podemos escolher se confiamos ou não em Jesus, a ponto de que permanecemos sem afundar nas águas revoltas, nas águas com ondas pesadas e fortes, que querem nos tragar a todo momento. E ela só vai conseguir se nós olharmos para ela e nos preocuparmos com ela.
Porque então, quando olhamos para as ondas, quando olhamos para o mar, quando olhamos para o que está em volta e não olhamos para Jesus, nós tiramos o foco e a atenção de Jesus. Aí é onde afundamos. É essa falta de olhar para Jesus que nos faz afundar. Então nós temos que estar com os olhares fixos em Deus, em Jesus Cristo, para que nós não afundemos jamais. E isso é possível, porque Jesus ele sempre alcança você. Por mais que você se distraia, por mais que você olhe para o lado por um segundo que seja, você vai afundar, mas Jesus vai estar ali para dar as mãos para você e colocar você novamente no barco e fazer você se sentir seguro mais uma vez. Então acredite nisso. E tenha gratidão no seu coração. Sempre quando você tirar um tempinho aí, não importa se 1 minuto por dia, 10, 15, 30 minutos. Mas quando você tirar um tempo, não esqueça de ser grato a Deus pelo alcance e misericórdia que Ele tem para com você. Jamais esqueça a gratidão. Porque a ingratidão é uma das piores coisas que o ser humano pode carregar consigo. A ingratidão, ela machuca nós mesmos. E ela não deve fazer parte da nossa vida. Seja grato a Deus, seja grato às pessoas que estão em sua volta. Por mais que as circunstâncias mudem, por mais que aconteça algo fora do percurso, por mais que você venha a ser surpreendido positivo ou negativamente em algum sentido, mas seja grato a Deus e às pessoas que estão ao seu lado, lhe oferecendo amor, lhe oferecendo segurança e principalmente a confiança. Confie em Jesus e você jamais irá afundar na sua vida. Só afunda quem se distrai. Portanto, mantenha o foco, mantenha os olhos fixos somente em Jesus. Não olhe para os lados, porque do seu lado pode ter ondas grandes querendo tragar você. Pode ter pessoas querendo que você não tenha sucesso. Pode ter pessoas que queiram que você afunde cada vez mais e morra submerso no oceano. Mas se você permanecer com os olhares fixos em Jesus, você não verá nada do que está acontecendo em sua volta. E não será afetado por nada disso. Porque as pessoas que querem o seu bem, as pessoas que querem o seu sucesso, elas também vão estar olhando para Jesus e o amor de Jesus, o seu amor será refletido através de Jesus para a vida dessa pessoa. Portanto, as pessoas que querem o seu bem, elas demonstrarão isto através de Jesus. Porque Jesus vai mostrar o bem que essas pessoas estão fazendo a você e você poderá reconhecê-las e agradecê-las por isso. As pessoas que querem o seu mal, que querem que você afunde, elas não estarão olhando para Jesus. Elas estarão olhando para você a ponto de tragar você, a ponto de te derrubar, a ponto de acabar com a sua vida. Então, dê importância somente para as pessoas que estão olhando para Jesus, que estão com os olhares fixos, assim como você para Jesus. Porque essas pessoas são as pessoas que querem o seu bem. São as pessoas que querem ver você crescer e querem ver o seu sucesso. Acredite nisso. Não olhe para o lado. Não olhe para as ondas. Não olhe para os perigos. Olhe simplesmente para Jesus, que o resto Ele tudo fará e te colocará em extrema gratidão. Acredite nessa mensagem. É o que eu trago para você nesse começo de semana. Espero que essa mensagem de hoje tenha falado de alguma forma ao seu coração. Confie, porque Jesus alcança você.